Olá, boa tarde. Meu nome é Gabriel Moraes Medeiros e eu vou fazer a leitura do conto Carne de Pescoço, de minha autoria, do livro Abaixo da Bandeira, contemplado pelo PROAC 24 de 2022. Lembro que Abaixo da Bandeira foi um livro lançado, a primeira edição do Abaixo da Bandeira foi lançada em 2023 e em breve uma nova edição em capa dura chegará. Abaixo da Bandeira também é um livro que pode ser baixado integralmente em PDF de maneira gratuita. O PDF está disponível no link da bio do endereço @Ofícios Terrestres Edições do Instagram e também na descrição desse vídeo. Vamos à leitura, então, do conto Carne de Pescoço, de Gabriel Moraes Medeiros, que abre a segunda parte do livro Abaixo da Bandeira. Carne de pescoço. Epígrafe. Tal mercado compreendia um movimento de cerca de 200 rins. Citação de Berlinger e Garrafa, do livro O Mercado Humano, Estudo Bioético, da compra e venda de partes do corpo. Começo a leitura. Na segunda noite, voltei à sala de aula. Foi tudo bem. Pan, na primeira carteira, estava com um isqueiro verde, ao lado do estojo. Cabelo, com uma camiseta de Caught Somewhere in Time, do Iron Maiden. Apoiava o cotovelo num capacete rosa bebê. Por algum motivo me senti em casa, sem esperanças. O cursinho funcionava numa sala imunda. Havia uma lixeira gigante ao lado da lousa, em cima do tablado. O sanito era trocado apenas uma vez por dia, de manhãzinha. O lixo da manhã e o lixo da tarde, milagrosamente ainda não transbordara, às 8h50 da noite. E eu comecei então com aquele discurso de sempre. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, sei que alguns de vocês vão ter que sair antes das 10h40 por causa do transporte. Então fiquem à vontade, vocês não precisam me pedir para sair. Mas me entendam, preciso dar aula até o último minuto, por causa do conteúdo. Mas eu sei sobre a questão do ônibus, não se preocupem. 20 minutos antes de a aula terminar, mais da metade já tinha ido embora. No corredor, o professor da ETEC me esperava, sorrindo, impaciente. Ele era responsável por fechar a escola. Me despedi, agradecendo a falsa gentileza. No meio da avenida vazia andava um mendigo. O sujeito jogava algumas folhas xerocadas na calçada, com gestos de acusação. O ponto se esvaziava. À esquina, uma academia com luzes amarelas, supinos, ergométricas rarefeitas. 2 homens brancos, de cabeça raspada e coletes de couro, cruzaram o pátio da farmácia, ultra iluminado por holofotes de LED. De repente, ao meu lado, uma aluna me perguntou se eu também estava esperando o busão. Envergonhado, sem querer ostentar o privilégio, eu confessei que tinha chamado um Uber. Depois de 10 cancelamentos, voltei à cidade universitária cansado, quase feliz. Por sorte, as aulas são quinzenais. Não gosto de segundas à noite. Não gosto de ir para o centrão. Desci um pouco antes da rua de casa, para caminhar, e atravessei até a fachada da moradia estudantil. No frio de 5 graus, só uma barraquinha de cachorro-quente ainda estava aberta. Dogão do Marcinho, desde 94. Na mesinha à frente, sentava-se uma moça com uma criança de colo, comendo um lanche. A criança estava toda encapotada, mas a moça usava Raider, a intempérie. Não havia mais ninguém ao redor. A lâmpada esguia, a luz branca sobre o purê e as salsichas parecia aquecê-las. E transmitir certo calor, calor que se desfiava vaporizável das teias de aranha aos capuzes de elanca. A moça e a criança se divertiam, davam risada. Cheguei ao portão de casa sentindo um grande desamparo e, sobretudo, arrependido por, mais uma vez, ter aceitado assumir essas aulas. Sonhei que havia uma máfia especializada em sequestrar pessoas em âmbitos universitários para fins de transplantes de órgãos. O sonho era assim. Eu fazia uma pesquisa e fontes inesperadas me levavam a provas, documentos secretos. E eu tinha acesso a uma tabela. Pessoas sequestradas na festa da Bill, pagamos R$ 18. Pessoas sequestradas na festa do centro acadêmico, pagamos R$ 18. Pessoas sequestradas na passeata antifascista, pagamos R$ 18. Eu reuni a documentação,
as tabelas e os testemunhos sobre aqueles crimes hediondos e repassava para a Jo, a coordenadora do cursinho popular. A Jo entrava esbaforida numa reunião via Meet, convocada por ela às pressas, depois do choque. Ela tentava nos instruir sobre estratégias, sobre tudo o que devíamos fazer, efetivamente, com aquelas informações. A fundo, eu era o responsável por tudo, por trazer tudo aquilo sobre todo mundo. Num dado momento, pedia-nos para agora discrição, cautela em estado máximo. Num dado momento, seu quadradinho começava a ficar entrecortado e a imagem travava. Ela parecia surtada e um pouco antes de seu rosto sumir, a Jo levantou-se, apoiada em sua bengala. Nessa hora pareceu se despedir. E então ficamos com um alerta. Josefa saiu da reunião. Uma frase totêmica, travada, alienígena, incompreensível. Naquela noite, o sonho prosseguiu em outros cenários. Eu baixava, por um elevador blindado, a subterrâneos muito inóspitos. Todos me alertavam que era um risco fazê-lo, mas ao mesmo tempo me incentivavam a seguir aquele caminho. Quando eu chegava ao inframundo, o cenário eram corredores de um shopping gigantescos, labirintos de araras de roupas vazias, à meia luz. Eu estava com um rifle, mas com apenas uma bala, e o gatilho estava frouxo. Tudo parecia um cenário de Turok, um velho jogo de Nintendo 64, em que se caçavam dinossauros, raptores, que surgiam do nada e saltavam sobre o protagonista. Era um jogo improve, em primeira pessoa. Eu não tinha sequer uma baioneta. Não havia, portanto, como me defender a queima-roupa se a arma não disparasse. Sonhei também com uma sala de aula vazia, onde nevava. Na mesa dos professores estava um fichário de vidro, de obsidiana, muito pesado. Continua no próximo vídeo. Na segunda semana de aula, fiquei de saco cheio. O pessoal não parava de falar. Todo mundo agitado, bagunçando. Que zona, eu pensava, melancólico. Vim trabalhar já revoltado. A Jo segue dando patadas no grupo de professores. Só enrola e nossa bolsa nunca sai. Na aula de hoje, cabelo faltou. Em seu lugar está um rapaz sorridente com uma camisa reserva da Roma. Seu caderno permanece fechado durante toda a aula, mas ele parece prestar bastante atenção. Alguns alunos se levantam para fotografar a lousa e ficam parados por um instante, de pé, na minha frente, como se estivéssemos em outra dimensão, como se fôssemos espectros que se vissem, mas não se pressentissem. Qualquer dia vão puxar uma arma e me matar, eu penso e acho graça. Pan aparece atrasada, tromba nas cadeiras, causa ao entrar no recinto, e quando faz, deixa um cheiro de cigarro no ar. Uma menina reclama, diz que vai atacar sua rinite. Por um momento acho que as duas vão brigar, mas uma sorri para a outra. Consigo uma sequência longeva de atenção. Os debates surgem na hora certa. Um aluno tira uma bíblia da mochila. Eu falo sobre o verso do poste de Mercúrio. Falo sobre Guns N' Roses, branquitude, indústria cultural e alienação. Já ouviram aulas assim muitas vezes. Perco o fio da meada. As discussões se interrompem, a palhaçada retorna, os alunos param de participar. Peço para alguém recolher a Bíblia que eu tinha tomado em mãos, porque a tinta do canetão iria sujar os versículos. Essa gurizada é louca, professor. O assunto vai para a epidemia de depressão no Brasil. As farmácias de shopping não vendem tarja preta, diz Pan. Por causa do horário, do ônibus, restam umas 10 pessoas apenas. Todos ficam mudos depois desse comentário da Pan. Ela encosta em seu piercing na maçã no rosto como se apalpasse uma ferida que só há pouco formou casquinha, depois de ter ficado aberta por séculos. Vou embora, convicto. Vou segurar a onda e ficar aqui até o final desse semestre. Gostei do clima, no final das contas. Gostei do pessoal, acho que gostaram de mim.
Espero o Uber no estacionamento da farmácia, para não ser abordado pelos mendigos. Vejo as prateleiras, as manteigas de cacau, munições cremosas, os pantênis de Goji-Berry, as insígnias de própolis aprisionadas nas águas com gás. Sem esperanças. Hoje é sexta, e não vou poder dar aula na próxima segunda. Estou com Covid. Quando outros professores postam no grupo de profs que estão com Covid, a Jo deseja melhoras a cada um. Para mim, não diz nada. Eu reposto. A quem encaminho o atestado? E sigo sem resposta. Um carão pavoroso, constrangedor. Não sei por que me presto a isso. Mas vou ser carne de pescoço. Madrugada de sexta. Vejo 60 mensagens não lidas no grupo dos alunos. Pan disse que foi atacada por um cachorro na rua. A perna vai gangrenar, kkkkkk, em letras maiúsculas. Eu desejo melhoras. Cuide da ferida. Pan. Pessoal, aproveitando a deixa, infelizmente não poderemos nos ver nessa próxima segunda. Eu estou com Covid. Estou bem e tudo, mas afastado por 10 dias. Depois vamos ver um esquema de reposição. Melhoras, professor, diz Cabelo. Melhoras, prof, diz Pan, no dia seguinte. Eu agradeço, com um emoji de fogos de artifício laranja, de boneco de neve, de koala. Quando posto a mensagem, começo a chorar. Na verdade, somente lacrimejo, mas me aperta a garganta. Um aluno sai do grupo, a sequência. Sonhei que um mendigo estava em pé no corredor glacial de um avião e todos estavam adormecidos. O mendigo estava em silêncio, procurava algo nos bagageiros, andando para lá e para cá. Aos poucos, os casais despertavam e começavam a reclamar de sua presença. A aeromoça falava sobre milhas grátis, sobre carnês promocionais, sobre cards de divulgação que recobriram, até a tampa, as paredes internas de um poço, iluminando-as espelhadamente. O poço se fazia, por isso, continuamente aceso, e parecia uma réplica do corredor do avião em que estávamos, só que na vertical, suspenso no espaço sideral. Na verdade, voávamos dentro do poço, ou melhor, num poço voador, num poço aparato veículo. De repente, o mendigo foi agredido. Morto a bengaladas. Morto com uma bengala com um pé de cabra. Só pensei nesses detalhes, no entanto, depois de ter despertado. Em suma, ou o mendigo se senta e vamos falar uma vez só, ou esse mendigo senta de uma vez ou vai ser arremessado para fora do poço em movimento pela tripulação e pelos passageiros. Ao ouvir essas ameaças, o mendigo procura, com certa lentidão, mas esforçadamente, um lugar para sentar. Não havia lugares. As crianças de colo ocupavam cada uma um assento. Os bonecos e as bonecas acoplavam o cinto de segurança assim que o mendigo chegava perto. O mendigo continuou tateando, buscando uma poltrona. Foi e voltou, sendo enxotado primeiro com grosserias, xingamentos, risadas sarcásticas. Um marombeiro, sem máscara, levantou-se para xingá-lo. Depois o mendigo desapareceu. Quando eu saí da aeronave, busquei vê-lo, embora sem esperanças, na classe executiva. Na primeira classe, jaquetas e paletós ocupavam todos os lugares. Eu nunca mais vou viajar, pensava, tomando café. Na terceira semana de aula, Cabelo não apareceu de novo. Pan chegou no horário, pontualmente. Achei que ela não ia tocar no assunto, já antigo, mas ela comentou sobre a mordida de cachorro. A classe começou a discutir coisas sobre vacinas, sobre antirrábica. Digo diletante que a Jo, a coordenadora, é da saúde pública. Então ela pode ser uma referência que vocês podem consultar, inclusive. Falamos até sobre gangrena. Pan rachou o bico, disse que estava bem e que tinha tomado antitetânica aos 15 anos, há muito tempo. Como um frasquinho de arsênico, vi que ela cerrava dentro das mãos, feito um pequeno coração, o isqueiro verde-água. Zoeira total por uns 15 minutos. Seguimos com empolgação falando sobre injeções. Digo que fiquei apavorado antes de fazer minha primeira cirurgia. Então, num salto. Pessoal falando nisso. Esse livro que a gente está lendo, esse livro é diferente de um mero livro a ser cobrado no vestibular, etc.
Aliás, vocês sabem muito bem toda essa coisa de vestibular. Para falar a verdade, não importa. Eu sofri muito por causa disso. Mas o que importa é sobreviver nesse mundo. E ao dizer isso eu soava meio fake, acho. Aliás, esse livro vocês conhecem melhor do que eu. Esse livro fala sobre um Brasil dos anos 90, em que já tinha a questão da violência urbana, do neoliberalismo, a questão do crack, do massacre no Carandiru, do desemprego. Mas existe também a questão do tráfico de órgãos, de que o livro não fala. Há 15 anos atrás, teve aquela denúncia, vocês lembram, de assassinatos de mendigos, aqueles que foram achados no galpão do aeroporto. Tem até um livro da UNB escrito sobre isso. Nesse momento, pessoal, que a gente está com bastante sensibilidade por causa dos mortos de frio, é importante lembrar disso também, sobre os corpos que somem sem deixar vestígio, que desaparecem desse país, ou dentro desse país. A gente tem que ter cuidado, vocês sabem, para levantar informações verdadeiras, pesquisas bem acabadas. Não podemos simplesmente sair acreditando em boatos da internet. Eles acabam nos distanciando da verdade, confundindo, fazendo uma cortina de fumaça. Mas o ponto central de tudo isso é recorrermos às informações certas e com atenção. Assim vamos conseguir agir. Nossa denúncia vai ter mais corpo, mais respaldo. Não podemos cair nos boatos, naquela história do hoax, da lenda urbana, vocês sabem. O tráfico de órgãos está aí. É algo do nosso tempo, de um pouco antes de vocês nascerem. Mas é um ponto do nosso tempo. Não é disso que o livro do vestibular fala, mas o assunto é a violência. Então, se puderem, leiam também esse livro. Quando eu terminei essa fala, que talvez tenha soado delirante, eu tinha quase começado a chorar. Mas não cheguei lá. Seria muito importante ter chegado lá. Sonhei com extratoras gigantes, caiongas, que se erguiam sobre praias intermináveis devastadas. O mar afundava devido às perfurações, às sondas que buscavam sal e mercúrio. Cabelo não era o cabelo aluno, mas um personagem do sonho, correspondente ao cabelo, voltava aos poucos do mar aberto, podre, revolto. Parecia um ciborgue, com uma roupa anfíbia. Nas mãos encharcadas, não trazia, eu percebia, uma prancha, mas um estojo gigante, de lona, com giletes no interior. É para apontar o lápis, professor, ele me dizia, como se temesse me ferir com as palavras, como se tivesse pena de mim, por um lado, mas também me convidasse a coragem, ou a esperança da coragem, que é algo muito diferente da coragem, por outro. A coragem seria exigida num conflito de rua, numa briga campal à beira-mar, contra uma torcida organizada, nazista. Voltando da quarta aula, na frente da moradia, parei no Kidog do Marcinho, me acomodei e pedi um lanche. A moça e a criança, na verdade, eram as donas do estabelecimento, descobri. Marcinho talvez não existisse. Fazia menos frio. A moça preparou o prensadão com provolone e a criança, na mesa de plástico, a meu lado, mexia no celular. Quando a mulher me ofereceu vinagrete e maionese falando alto, vi que sua língua estava um pouco branca, talvez por algo que ela comera. Me senti à vontade. Tendo me entregado o dogão, ela saiu da van fumegante, arrastou o banquinho mais para a rua e acendeu um cigarro, tomando distância da criança e de mim. Num segundo, ela se recostou com um alívio na cadeira, projetou a barriga para frente e assoviou, num gesto engraçado, algo fraterno, de estufamento. Sorriu para mim uma ou duas vezes, com simpatia. Já não me olhava havia muito. Educadamente perguntou se o lanche estava bom, antes de eu ir. Assoviou de novo, como se transmitisse, para mim, uma mensagem secreta, e com as mãos em sua nuca ficou um longo tempo encarando em silêncio de costas para mim a rua, naquele início de madrugada. As caçambas de lixo, as fiações, os cartazes sobre rifas solidárias, as carapaças de acrílico, dos pontos semi-abandonados, os corujões esvaziados, os panfletos das festas juninas pós-pandêmicas. E ela observava a rua em vigilância, como se por ali passassem assombrações que a punham sempre em estado de alerta.
embora não pudessem tocá-la. Só que eu sabia, fundamentalmente, de uma coisa: se o pior viesse a acontecer, ela estava ali e me daria um sinal o quanto antes. Fim de Carne de Pescoço, de Abaixo da Bandeira. Depois da Avenida, de Fábio Roberto Mariano, pertencente ao livro Abaixo da Bandeira, contemplado pelo PROAC 24 de 2022. Depois da Avenida, para Lília Guerra. É para aquele lado, ela disse, e eu estava distraído. Próximo, gritei. Então perguntei o que ela tinha falado. O pôr do sol é para aquele lado. Acho que é a única vantagem de morar aqui no Distrito Industrial. Participa do programa de pontos, senhor? Tentei me concentrar diante da cara feia do rapaz à minha frente, que parecia ecoar as palavras que ouvíamos algumas vezes por dia. É para hoje? Você pode prestar atenção, por favor? Como se a gente não desenvolvesse a maldita habilidade de prestar atenção no iogurte light, no quilo de banana prata. Ei, rapazinho, era, com certeza, a coisa que mais me dava raiva. Quase tanta raiva quanto quando eles se impressionavam com a minha habilidade de fazer as contas de troco na cabeça. Não era que eu fosse especial. Vários dos meus e minhas colegas não eram capazes de somar unidades de produto sem puxar a calculadora. Eu só me lembrava da minha irmã batendo a régua na mesa e me dizendo que não podia ter mania da maldita calculadora. Então eu fazia as contas de cabeça e dividia a minha atenção direitinho entre a compra do cliente e a conversa de quem estivesse trabalhando no caixa de trás. Naquele dia era a Val. Eu gostava de uma coisa super rápido com uma lata de cerveja e a lata amassou, espirrou e o Dodô, o gerente, apareceu na hora. Aquele olhar que deu para o cara era o que eu gostaria de saber dar. As palavras que ele falou não fizeram muita diferença. Foi o olhar, só o jeito de olhar. O camarada nervosinho enfiou a viola no saco. Ele devia ser uns 15 centímetros maior que o Dodô. Os olhos são fortes. Eu pensava nessas coisas naquele dia, quando a Val me falava do pôr do sol do industrial. Eu não consigo ver de onde eu moro, Val, porque eu moro bem na descida, ali depois da avenida. Ela me disse. Ela me disse que sabia, que me viu uma vez estacionando a motoca e achou ridículo que eu não quisesse andar, logo no começo, quando eu comecei a trabalhar ali. Mas o industrial tem outras coisas bonitas. Vai, não é só o pôr do sol, não. Tem muito passarinho aqui, eu disse. Ao que ela riu e disse, tem mesmo. Mas minha gata que gosta de passarinho. Tive que dar outra bronca nela, porque cheguei em casa e ela estava com uma peninha pendurada, como se fosse. Mas ela parou no meio da frase, a boca aberta, e aí perguntou, o que é esse pessoal? Eu não tinha visto, mas vi a Nena, que naquele dia eu cobria. Ela revezava o posto comigo e, naquele fim de tarde, teve que levar a Juju no dentista. E pediu para eu segurar para ela até às 5:30, porque só tinha conseguido horário às 3. Quando eu disse que cobria, ela disse que eu era um fofo carinhosa, e me lembrei da minha irmã falando chamar de fofo é quase a mesma coisa que chamar de palerma. Mas achei que ela estava errada, porque a Nena não ia pensar numa coisa assim. Ela chegou com uma cara triste. Aquela dentista nem olhou a minha filha direito. Era melhor nem não ter ido se fosse para ser assim. Enquanto eu estava na sala de espera, vi a secretária dela confirmando o horário de encontrar com alguém para a manifestação lá no centro de Cartago. Devia estar com pressa para ir encontrar as amigas. Quando perguntei que manifestação era aquela, a Nena não soube responder e a Val disse, tá vendo? Aqui no Industrial nem chegam essas coisas. A Nena demorou uns 3 minutinhos só para se arrumar e aí me disse, vai, fofo, obrigado, viu? Ouvi ainda a Val dizendo, vai com Deus, Rô. Corri para o vestiário, guardei o uniforme na mochila voando e mandei uma mensagem para minha irmã, perguntando se o namorado dela não podia dar uma olhada na filha de uma amiga, e me culpando por não ter pensado nisso antes. Ela respondeu na hora dizendo, eu falo com ele e ele encaixa.
então passei rapidinho no caixa e disse para a Nena que depois combinava com ela de levar a Juju. E ela me agradeceu. Corri para a avenida, pensando que, chegando em casa, ainda dava tempo de estudar matemática e geografia. 7 anos antes, minha mãe tinha dado conta de pagar o cursinho, minha irmã fez o vestibulinho e entrou na escola técnica lá em Cartago. Só professor bom, e ela não passou direto no vestibular depois, mas conseguiu no ano seguinte, estudando sozinha. Aí minha mãe já não dava conta do cursinho. Conheceu esse menino joia e os dois namoravam já fazia 2 anos agora. E ele estava se formando dentista, mas tinha um chefe ponta firme que o deixava atender para praticar e supervisionava, desde que fosse gente que precisava. Tinha chegado a minha vez de fazer o cursinho do vestibulinho, mas pedi para minha mãe guardar o dinheiro para eu fazer um cursinho de vestibular, para entrar na faculdade que nem a minha irmã. Na verdade, eu já sabia que o dinheiro não ia dar, e pensei que era o melhor jeito de fazer minha mãe não ficar constrangida de falar isso comigo. Minha mãe me deu a maior bronca, mas depois ela entendeu e disse que não era justo comigo. Eu disse que se precisasse eu arranjava um emprego ou estudava sozinho. O que, no fim, foi mesmo que eu tive que fazer. Mas as duas coisas, para poder dar uma ajuda para minha mãe. Por isso eu dividia 2 matérias por dia, às vezes 3. Livro a gente tinha mesmo os do colegial dela, então era só mandar ver neles. E minha irmã fez de tudo para me acompanhar o máximo que dava tirar lição quando era menor, com a régua batendo, e depois tirar dúvida. Se ela não sabia, arranjava algum amigo ou amiga da faculdade para mostrar e me mandar. Mandava mensagem de áudio, eu ouvia prestando a maior atenção. Só não fechava a porta para ver se a minha mãe não tossia muito, porque ela com a asma dela, a gente tinha que ficar esperto. Se ela passasse mal, botava ela na motoca e corria para o hospital. A crise dela evoluía rápido, então não dava para bobear. Ela tinha tossido um pouquinho na noite anterior e eu ficava sempre alerta. E se ela precisasse, eu ia lá enrolar um pouco de doce com ela, para ela poder descansar e entregar a encomenda do dia seguinte. Pensei que ela pudesse precisar de mim naquele dia, então quis ir rápido para casa para dar tempo. Era cruzar a avenida, andar 4 quadras e pronto. Mas daí eu entendi por que a Val tinha falado de um bolo de gente. Ela e a Nena deviam estar lá dentro agora falando disso. Um monte de gente de carro passava devagarzinho pela avenida e gritava. Eu olhei e tive um pouco de raiva. Pensei na dentista que tinha atendido a filhinha da Nena. Eu não sei o que me deu, fiquei um pouco parado ali. Ô rapazinho, me disse com uma voz que eu não reconhecia. É você mesmo, que camiseta é essa? Olhei para o lado e desejei ter o olhar do Dodô, porque ao lado da moça que me falava isso, tinha um cara que era uns 15 centímetros maior que eu. E depois outro e depois outro. Eles apontavam a minha camiseta e eu tentava achar por onde sair, até que senti o primeiro par de mãos no meu peito. As pessoas falando mais alto, até que vi uma saída e senti, primeiro, a pressão no tornozelo, e um 10º depois, o par de mãos nas minhas costas. Caí de cara no gramado sem entender muita coisa. Aqui não é baderna não, eles gritavam. Vagabundo, vai trabalhar. Percebi que as camisetas deles eram todas da mesma cor. E só então me atentei para a camiseta que eu tinha pegado na pressa, como todos os dias, naquele dia de manhã. Fiquei ali por um tempo sem saber o que fazer e pensando que eles eram muitos, mas que eu deveria era ligar para os meus amigos e voltar com um cabo de vassoura e dar uma surra neles. Que a gente devia destruir os carros, arrebentar os retrovisores, que a gente devia meter a voadora e tocar o terror. Levantei a tempo de desviar de uma cusparada. Então minha cabeça voltou à realidade, à minha mãe, à matemática e geografia, e me levantei certificando-me de que meu celular estava comigo, que minha mochila não estava rasgada, e fui andando pelas 4 quadras. Cheguei em casa e fui direto para o banho para não procurar minha mãe. Eu não tinha machucados, mas estava ralado e sujo, e eu precisava de um banho de qualquer jeito depois de um turno estendido. Quando saí de um chuveiro, dei um beijo em minha mãe, perguntei que horas minha irmã voltaria, e se ela tinha encomenda para entregar no dia seguinte. Sempre tenho, ultimamente, filho, graças a Deus, mas a de hoje não é grande não, já quase acabei, vai lá estudar. Mas eu quis me sentar com ela e ver as notícias. Quis jantar do lado dela, ficar com ela, e também quis ver a cara das pessoas que tinham feito aquilo comigo. Torci para que as manifestações do industrial aparecessem na TV, mas naquele dia não apareceu no jornal da região. E logo que me preocupou foi outra coisa, uma doença na China que atacava o sistema respiratório.
Vi o medo nos olhos da minha mãe e disse: vai ficar tudo bem, mãe. A China é longe e se esse negócio chegar até aqui, eu cuido de você. Ela me disse que sabia. Fim do conto Depois da Avenida, de Fábio Roberto Mariano, do livro Abaixo da Bandeira. Olá, boa tarde. Meu nome é Gabriel Moraes Medeiros e, em nome da Ofícios Terrestres Edições, eu faço a leitura de 3 contos do projeto Abaixo da Bandeira, contemplado pelo PROAC 22 de 2022, no edital número 24. O projeto Abaixo da Bandeira é um livro de contos que reúne narrativas de Wisner Fraga, Gabriel Moraes Medeiros e Fábio Mariano. E esta é uma das ações de contrapartida desse projeto, a leitura do conteúdo integral de 3 contos que compõem esse livro, para maior acessibilidade do público. Lembrando que o PDF gratuito da obra está disponível nas páginas da Ofícios Terrestres Edições. Eu vou ler o conto As Alianças Lutuosas, de Wisner Fraga, a partir de agora. As Alianças Lutuosas. O velho morreu num domingo. Eles me repreenderam. Não é bom tratar um velho por velho, e a morte? É bom tratar a morte por morte? Trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, o armazém fechava, mesmo. E de madrugada o carregaram para o hospital. A ambulância freava nos semáforos que, mesmo tarde, se alternavam, adestrados, entre o verde, o amarelo, o vermelho. Como sangue conspirando a fatalidade, e eu evoco as vezes em que o chamei de meu pai, embora não fosse, simultaneamente, por um desses paradoxos semânticos, e talvez fosse uma pessoa justa, porque ninguém ficou sem os secos ou os molhados até sábado, embora talvez fosse mais justo se abrisse aos domingos também, pois há igualmente necessidades nesse dia, além dos conselhos. Alguns até cogitaram encontrar o velho, ouvir a rouquidão, espalhar um último agrado, partir exultante, mas ninguém apareceu e a notícia do óbito se espalhou e a cidade ficou triste. Mas por que sepultar alguém num domingo? Não era preferível deixar para segunda? Só os filhos velaram o corpo do velho, e nem todos puderam comparecer. Impossível cancelar um churrasco em cima da hora.